felicidade. Em todos os tempos, o ser humano aspirou à felicidade. Primeiro e último objetivo do homem, e meta de todo preparo, esforço e aperfeiçoamento. Mas quando poderão as criaturas consegui-la de fato? A maioria, não obstante ansiar pela felicidade, permanece vítima das desgraças e deixa este mundo antes de desfrutar a alegria de vê-la concretizada. Será então a felicidade algo tão difícil de se conseguir? Devo dizer que não. A felicidade baseia-se na eliminação de 3 fatores principais: doença, pobreza e conflito. Como essa eliminação não é fácil, a maior parte das pessoas submete-se a uma forçada resignação. Tudo se enquadra dentro da lei de causa e efeito, e a felicidade não foge a essa lei. Descobrir sua causa será, pois, descobrir a chave do problema. A solução da incógnita está na compreensão do amor altruísta. Lutar pelo bem-estar do próximo é a condição essencial para nos tornarmos felizes. O mundo, entretanto, está repleto de pessoas que buscam a felicidade apenas para si, indiferentes à desgraça alheia. É uma tolice almejar a felicidade semeando a infelicidade. É como a água de um recipiente. Se a empurramos, ela volta. Se a puxamos, ela se afasta. A necessidade da religião reside nesse ponto. O amor pregado pelo cristianismo e a caridade búdica têm por propósito infundir a fraternidade no coração humano. Contudo, essa verdade tão simples é difícil de ser reconhecida pelo homem. Deus, por meio de seus representantes, criou as religiões, que por sua vez estabeleceram doutrinas, através das quais são indicadas as bases do viver. São as religiões que nos ensinam a existência de um ser invisível, para, com a mais pura intenção, conduzir-nos ao caminho da fé. Não é pequeno o empenho requerido para salvar uma pessoa. A vida realmente não tem sentido para a maioria, que, não sendo ensinada a crer no invisível, parte para o além, indiferente aos ensinamentos, ludibriada e perdida nas trevas. Todavia, para os que souberem desfrutar da alegria de viver, extasiar-se com as verdades, conseguir vida longa e o meio de serem verdadeiramente felizes, o mundo será, sem dúvida, um paraíso digno de ser vivido. Por Meishu Sama, em 1º de dezembro de 1948. Segredo da felicidade. Quando falo em segredo da felicidade, parece que me refiro a algo mágico e misterioso. Nada disso, porém. O segredo da felicidade é muito simples. Tão simples que poucos conseguem descobri-lo.
quantas pessoas felizes conhecemos? Talvez nenhuma. Isso mostra que o mundo está cheio de sofrimento. Todos vivem sob o risco de fracasso, dúvida, desespero, desemprego, doença, pobreza e conflito. Acorrentados pelas dificuldades, como se estivessem numa prisão. Creio que todo ser humano algum dia perguntou a si mesmo: se Deus criou o homem, por que o faz sofrer tanto, ao invés de determinar que no mundo reine a felicidade? Como essa interrogação permanece sem uma resposta, vamos tecer considerações a respeito. Muitos já me perguntaram: se Deus é amor e piedade, como deixou que o homem errasse para depois levá-lo ao juízo final? E mais, se desde o início ele não criasse o homem como um ser malvado, não haveria necessidade de castigo ou juízo final. Parecem-me observações bem lógicas. Falando a verdade, eu também penso assim. Se estivesse no lugar de Deus, poderia explicar tudo a respeito do problema. Como sou apenas uma existência criada, não consigo dar a resposta que ele daria. Entretanto, esforço-me para compreender e imagino que a resposta da questão é a que vai a seguir. O bem e o mal se digladiam desde as eras mais remotas. Jamais um predominou definitivamente sobre o outro. Refletindo bem, foi em consequência do atrito entre ambos que a civilização atingiu tão grande desenvolvimento. Mas como obter a felicidade neste mundo em que se empreende tal batalha? Deixando de lado todas as suposições com que temos tentado compreender a vontade de Deus, procuremos descobrir o meio de sermos felizes. Como venho afirmando há muito tempo, nossa felicidade depende de fazermos os outros felizes. Esse é o meio mais seguro para alcançá-la, e eu venho aplicando há muitos anos, com resultados maravilhosos. Foi por isso que escrevi este ensinamento. Simplificando o conselho, pratiquemos o maior número possível de boas ações. Pensemos em dar alegria às outras pessoas. Que a esposa estimule o marido a trabalhar para o bem-estar da sociedade e que o marido lhe dê alegria, mostrando-se gentil com ela e inspirando-lhe confiança. É natural que os pais amem os filhos, mas devem fazer mais do que isso. Devem cuidar do seu futuro com a máxima inteligência e eliminar atitudes autoritárias no trato com eles. Que na vida cotidiana suscitemos esperança no coração das pessoas com quem lidamos, tendo por lema proceder com amor e gentileza em relação a chefes e subalternos, bem como seguir as normas da honestidade. Aos políticos cabe esquecerem a si próprios, pondo a felicidade do povo acima de tudo e erigindo-se como exemplos de boa conduta. O povo também deve praticar boas ações, esforçar-se constantemente para desenvolver sua inteligência. Sabemos que serão mais felizes aqueles que praticarem maior número de ações louváveis. Já imaginaram que povo e que nação surgiriam se todas as pessoas se unissem para praticar o bem? Um país assim
seria alvo de respeito universal. Poderia ser considerado como uma parcela do paraíso terrestre, pois, com o tempo, desapareceriam todos os problemas de ordem moral, toda a doença, toda a pobreza e todo o conflito. Seria como bater com um martelo no chão. A pancada não poderia falhar. Por toda a parte existem homens praticando o mal, mentindo, enganando, buscando atender às exigências de seu próprio egoísmo. É uma sociedade de seres maldosos. Assim, a felicidade mantém-se muito distante. E o pior é que há quem julgue ser natural um mundo tão perverso, achando inútil tentar reformá-lo. Temos até encontrado quem procure impedir nossas tentativas de transformar em paraíso este inferno terrestre. Essas pessoas, pelo mal que intentam, cavam sua própria desgraça, criando para si próprias o pior de todos os infernos. São merecedoras de piedade e oramos constantemente para que sejam salvas. Tenho certeza de que, meditando sobre este ensinamento, todos perceberão que não é difícil ser feliz. Por Meishu Sama, em 1º de outubro de 1949. Conheça a vontade divina. O homem foi criado para construir o mundo ideal planejado por Deus. E ele só trabalhará com saúde, sem desgraças, em ambiente satisfatório, se conseguir identificar-se com este objetivo divino. Eis a verdade eterna. O ser humano carrega não só as suas próprias máculas, como as de sua raiz familiar. Além disso, mesmo sem saber, ele absorve substâncias tóxicas, aumentando inevitavelmente o número de suas enfermidades. Ora, a existência de pessoas doentes e, consequentemente, inúteis para a obra divina, constitui um prejuízo para Deus. Por isso, é lógico que Ele deseje curá-las. Nem precisaríamos preocupar-nos com o assunto. No entanto, os que ignoram esse aspecto julgam que os remédios sejam o único recurso contra as doenças e nada mais fazem que reprimi-las. Assim, desconhecendo a lei de identidade espírito-matéria, jamais poderão obter a cura integral. Os males que decorrem da ignorância humana não se restringem às questões de saúde. Todas as desgraças têm o mesmo caráter e destinam-se à purificação do homem. O processo purificador, no entanto, muda seu tipo de ação de acordo com a causa do mal. Os pecados de furto, peculato, prejuízo ao próximo, luxo excessivo e outros são redimidos com perda de dinheiro e de bens materiais. O farrista que esbanja a herança familiar está redimindo as máculas de seus pais e de seus antepassados. O espírito de um antepassado escolheu um descendente para que, por seu intermédio, se processe a purificação e a preservação do sangue da família, a fim de que ela venha a progredir no futuro. Nessas circunstâncias, não há conselho que surta efeito.
Pode ocorrer o caso de dois irmãos com índoles diferentes. Um é incorrigível e malvado. O outro é leal e honesto. Aparentemente, o primeiro é mau e desonra o nome da família. Mas, à luz da verdade, purificando a família e eliminando as máculas dos antepassados, sua missão assume maior importância que a do outro. Por essa razão, é dificílimo definir o bem e o mal usando critérios humanos. Incêndios, roubos, falsidade, perdas na bolsa, falências comerciais, apostas inúteis, gastos com doenças e etc. são formas materiais de redenção de máculas, também adquiridas materialmente. Portanto, embora possa fugir às sanções das leis humanas, ninguém escapa das leis eternas. O pecado de enganar ou ludibriar os olhos humanos será redimido, consequentemente, pelos males da vista. Aquele que se comete através da palavra provocará doenças dos ouvidos ou da língua. Torturar a mente do próximo causará dores de cabeça. O uso dos braços apenas para benefício próprio será fonte de padecimento nos braços. A purificação ocorre de acordo com o princípio da concordância. Também o ingresso na fé produz sofrimento, e este será tanto mais profundo quanto maior for a dedicação. O motivo é que Deus quer beneficiar a pessoa como recompensa pela sua dedicação. E para isso é necessário eliminar suas máculas espirituais, a fim de que ela possa receber suas graças. Suportando as purificações sem vacilar, a pessoa receberá benefícios inesperados. Entretanto, quem não possui firmeza de fé vacila nesses momentos decisivos. Vou-lhes falar de minha experiência sobre o assunto. Durante 20 anos, sofri em virtude de dívidas aparentemente insolúveis. Finalmente, consegui saldá-las em 1941. Foi um alívio. No ano seguinte, começaram a chegar-me riquezas inesperadas. E assim me surpreendi com a profundidade da vontade divina. É habitual ouvirmos comentários como este: fulano ficou rico após o incêndio. Isso nada mais é que uma consequência da purificação. Podemos dizer o mesmo em relação ao incêndio de Atami. Se compararmos a atual cidade com o que ela era antes da catástrofe, veremos que a diferença é surpreendente. Concluímos que se os bons acontecimentos são apreciáveis, os maus também nos trazem benefícios, pois são purificadores, e que haverá verdadeira paz sempre que soubermos agradecer, tanto na saúde como na enfermidade. Mas isto se limita aos que têm fé. Com os descrentes ocorre o contrário. O sofrimento gera o sofrimento. A ansiedade piora a situação e tudo caminha para o abismo. O segredo da felicidade humana consiste em aceitar esta verdade. Por Meishu Sama, em 2 de dezembro de 1953.
O pecado e a doença. Na medida em que a pessoa tem maus pensamentos e persiste na prática do mal, suas máculas vão aumentando. Quando atingem certa densidade, surge o processo purificador natural para a sua eliminação. É uma lei do mundo espiritual e, por conseguinte, a ela ninguém consegue escapar. Essa purificação, na maioria das vezes, manifesta-se em forma de doença, mas há ocasiões em que toma outra forma. Existem, pois, diferentes aspectos de desgraças. Na matéria, as máculas correspondem à acumulação de toxinas. Entretanto, a enfermidade de origem espiritual, ocasionada pelo pecado, é difícil de se curar e exige muito tempo. Doenças como a tuberculose, a osteoporose, o câncer, etc., que apresentam sintomas persistentes e obstinados, contam-se entre esses casos. Há dois meios para se redimir o pecado: sofrer ou praticar o bem. Escolhendo este último, tudo será muito mais fácil. Como exemplo, vou contar uma história ocorrida na época em que eu estava pesquisando a religião Tenrikyo. Um rapaz que sofria de tuberculose pulmonar e fora desenganado, ingressou na referida religião. Pensando na prática de uma boa ação, decidiu fazer a limpeza do escarro expectorado por outras pessoas nos passeios da cidade. Decorridos 3 anos, durante os quais fez isso todos os dias, o rapaz estava completamente recuperado. A doença tinha desaparecido sem deixar o menor vestígio. A história que se segue é famosa. O Sr. Yamamoto Tiyogoro, mais conhecido pela alcunha de Shimizu no Jirotio, encontrou-se com um sacerdote budista de alta categoria, o qual lhe disse: "Sua face está marcada pelo estigma da morte. Será difícil o senhor viver mais de 1 ano." Conformado, Jirotio doou todos os seus bens para obras filantrópicas. Entrou num templo budista e ficou aguardando. Passaram-se 2 anos, mas nada de extraordinário aconteceu. Ele estava muito zangado e, tendo casualmente encontrado o mesmo sacerdote, pensou em repreendê-lo severamente. Entretanto, foi o religioso quem falou em primeiro lugar. Que coisa estranha! O estigma da morte que havia em sua face quando o encontrei naquele dia desapareceu completamente. Deve haver alguma razão profunda para isso. Então, Jirotio contou o que fizera, ao que o sacerdote budista disse: "O ato de caridade que o Senhor praticou transformou sua morte em vida." Aplicando esse princípio à nossa realidade atual, compreende-se que o sofrimento da maioria do povo japonês, em consequência da derrota do Japão na Segunda Guerra Mundial, não é senão o processo de purificação decorrente da invasão a outros países durante longo tempo e da exploração e matança de outros povos. Por Meishu Sama, em 5 de fevereiro de 1947.
Aura. Já falei a respeito do Jorei como transmissão da luz divina, mas darei agora uma explicação mais profunda. O corpo espiritual do homem possui a mesma forma do corpo carnal. A única diferença é que no corpo espiritual existe aquilo que denominamos aura. O corpo espiritual irradia incessantemente uma espécie de ondas de luz. É como se fosse a veste do corpo espiritual. Daí a denominação aura. Sua cor é geralmente branca, porém, conforme a pessoa, poderá ser amarelada ou roxa. Também há diferença de largura. Normalmente tem cerca de 3 centímetros, mas no enfermo é fina. À medida que a enfermidade se agrava, a aura vai afinando cada vez mais, e na hora da morte desaparece. A expressão popular, fulano está com a sombra da morte na face, justifica-se pela percepção de que a aura de pessoas nesse estado é quase inexistente. Nas pessoas saudáveis, ao contrário, ela é larga. Essa largura torna-se ainda maior nos virtuosos, cujas ondas de luz também são mais fortes. Nos heróis, a aura é mais larga do que nas pessoas comuns. Nas personalidades ilustres do mundo, é ainda mais, sendo extraordinariamente larga nos homens santos. Entretanto, a largura da aura não é fixa. Varia constantemente de acordo com os pensamentos e atos da pessoa. Quando esta pratica ações virtuosas baseada na justiça, sua aura é larga. Em caso contrário, é fina. As pessoas de sensibilidade comum, em geral, não conseguem enxergar a aura. Mas existe quem o consiga. Mesmo aquelas, se observarem atentamente, poderão vislumbrá-la. A largura da aura tem relação direta com o destino do homem. Quanto mais larga ela for, mais feliz ele será. Os que têm aura larga são mais calorosos, causam uma boa impressão e atraem muitas pessoas porque as envolvem com sua aura. Ao contrário, aqueles cuja aura é fina causam uma impressão de frieza, desagrado e tristeza, e temos pouca vontade de permanecer em sua companhia. Em face do que dissemos, o esforço para aumentar a largura da aura é a fonte da felicidade. Mas de que forma devemos agir? Antes de responder a essa pergunta, darei uma explicação sobre a natureza da aura. Já sabemos que todos os pensamentos e atos humanos se subordinam ao bem ou ao mal. A largura da aura também é proporcional à soma do bem ou do mal. Isto significa que na ocasião em que a pessoa pensa ou pratica o bem, surge-lhe o sentimento de satisfação na consciência, o qual se transforma em luz e soma-se ao seu corpo espiritual, aumentando-lhe assim a luminosidade. Ao contrário, o mal transforma-se em máculas, que também se acrescentam às já existentes no corpo espiritual da pessoa. Ao mesmo tempo, quando se faz o bem, a gratidão do beneficiado torna-se luz, e esta, através do elo espiritual,
é transmitida para o praticante do bem, aumentando-lhe consequentemente a luz. Em contraposição, pensamentos de vingança, ódio, inveja, etc., transformam-se em máculas, que são transmitidas a outra pessoa pelo elo espiritual, somando-se às que ela já possui. Sendo assim, é importante que o homem pratique o bem, alegre o próximo e dele jamais receba pensamentos como os que mencionamos. O fracasso e a ruína daqueles que rapidamente conseguiram fortuna ou posições elevadas têm origem no que acabo de expor. Atribuindo a causa do sucesso à sua capacidade, inteligência e esforço, a pessoa cai na presunção e na vaidade, torna-se egoísta e arrogante. Vive uma vida de luxo, passando a ser alvo de sentimentos geradores de máculas. Em consequência disso, a sua aura vai perdendo luz e afinando, e acaba sobrevindo à ruína. Esse é o fim de muitas famílias nobres e de muitos milionários. Socialmente, ocupam posição superior e recebem da sociedade e do país os favores correspondentes a essa posição, razão pela qual deveriam retribuí-los adequadamente, isto é, fazendo o bem em abundância. Dessa forma, suas máculas estariam sendo eliminadas constantemente. A maioria das pessoas, entretanto, só pensa em proveito próprio. Em decorrência disso, avolumam-se-lhes as máculas e o seu espírito desce a um nível muito baixo, apesar de conservarem as aparências. Por fim, pela lei do espírito precede a matéria, essas pessoas acabam arruinadas. Quanto mais fina é a aura, mais sujeita está a pessoa à infelicidade e desastres. A razão é que, em virtude das máculas, o intelecto fica entorpecido, o raciocínio falha, a força de decisão diminui e não se pode ter uma previsão correta das coisas. Por conseguinte, a pessoa se impacienta, pois deseja o sucesso rápido. Tais criaturas podem conseguir sucesso passageiro, mas nunca duradouro. Nesse sentido, se a política de uma nação é ruim, é porque a aura de seus governantes é fina, assim como também a do povo, que sofre as consequências dessa má política. Aqueles que têm grande quantidade de máculas geralmente passam por muitas purificações. Facilmente são vítimas de doenças ou acidentes. Quem sofre acidente de trânsito é porque tem aura fina. Quem tem aura espessa, em qualquer situação, livra-se do perigo. Por exemplo, na iminência de alguém ser apanhado por um veículo, o espírito deste se chocará com a pessoa, se ela tiver aura fina. Mas não ocorrerá o choque se a sua aura for espessa. Nesse caso, a pessoa é arremessada para longe e nada sofre, graças à elasticidade da sua aura. Refletindo sobre o princípio aqui exposto, podemos concluir que o único meio para nos tornarmos felizes é aumentarmos a espessura da nossa aura, praticando o bem. Existem criaturas que se resignam diante da má sorte. Elas me causam pena, pois não conhecem esse princípio.
Também, quanto mais espessa for a aura dos ministros desta igreja, mais pessoas eles salvarão. E quanto mais pessoas salvarem, mais agradecimentos receberão, o que fará aumentar a espessura de sua aura. Simultaneamente, melhores serão os resultados do seu trabalho de difusão. Tenho muitos discípulos assim. Por Meishu Sama, em 5 de fevereiro de 1947. Ser amado por Deus. A essência da fé, em poucas palavras, é ser amado por Deus, ou estar no agrado de Deus. Deste modo, devemos saber que tipo de pessoa é amada por Deus. O mais importante é procurar saber o que devemos fazer para sermos do agrado de Deus. Qualquer pessoa de bom senso sabe que o que desagrada a Deus é agir fora do caminho, mentir, fazer os outros sofrer, causar incômodo à sociedade. Contudo, atualmente existem muitas pessoas que não se importam com ninguém, achando que basta o próprio bem-estar, e manifestam esse egoísmo na prática. Por se tratar de uma atitude das mais condenáveis, não há como estar do agrado de Deus. Assim, cada um precisa saber se está sendo amado por Deus ou não. É algo extremamente simples. Para mim nada vai a contento. Sofro de necessidades materiais, meu trabalho não progride, meu crédito é fraco, não consigo me rodear de pessoas, minha saúde também é insatisfatória. Do jeito que trabalho, não entendo por que não dá certo. As pessoas que fazem esse tipo de comentário não estão sendo do agrado de Deus. Basta estar no agrado dele e o nosso trabalho se desenvolve satisfatoriamente. As pessoas juntam-se ao nosso redor a ponto de nos incomodar. Os recursos materiais nos chegam em tão grande quantidade que mal podemos utilizá-los em sua totalidade. O mundo, então, se torna um lugar agradável de se viver. A fé só tem realmente valor quando somos felizes. Se a praticamos, mas não alcançamos a felicidade, é porque o motivo, infalivelmente, se encontra em nosso próprio espírito. Por Meishu Sama, em 25 de maio de 1949. O homem depende de seu pensamento. É realmente verdade que gratidão gera gratidão,
e lamúria gera lamúria. Isto acontece porque o coração agradecido comunica-se com Deus, e o queixoso relaciona-se com Satanás. Assim, quem vive agradecendo torna-se feliz. Quem vive se lamuriando caminha para a infelicidade. A frase "alegrem-se que virão coisas alegres" expressa uma grande verdade. Por Meishu Sama, em 3 de setembro de 1949. Atitude mental. Existe um único ponto de vital importância. É a forte vontade de crescer e expandir, custe o que custar. Esta atitude é fundamental. O pior pensamento a seu próprio respeito é pensar: não tenho capacidade. Pense assim: eu também sou um ser humano. Se aquela pessoa está fazendo, eu também serei capaz de fazer. Aquele que nunca desiste, com uma forte determinação para realizar o seu trabalho, mesmo cometendo falhas ou sendo ridicularizado pelos outros, certamente crescerá bastante. Eu próprio trabalho com essa atitude. Entretanto, aquelas que desistem após o primeiro fracasso não servem de fato para o trabalho. Há um provérbio que diz: a resignação é importante. Em algumas circunstâncias, isso é verdadeiro. Mas, neste caso, a não resignação é fundamental. Em resumo, devemos desistir quando a causa não for boa. E, pelo contrário, ter força de vontade para as boas causas. Por Meishu Sama, em 1950. Nós é que traçamos o destino. O homem costuma resignar-se a tudo, atribuindo ao destino o desenrolar dos acontecimentos. É comum definir-se destino como algo que não pode ser mudado. Mas eu desejo ensinar que todos podem mudá-lo de acordo com sua própria vontade. Ou melhor, cada um pode traçar o seu destino. A consciência desse fato permite transformar o pessimismo em otimismo. A não ser um louco, ninguém deseja um destino infeliz. Todo mundo almeja a boa sorte, mas são poucos os que a conseguem, não obstante o enorme esforço que fazem para consegui-la. Entre 100 pessoas, talvez não se encontre uma que seja feliz. Triste realidade. Buda afirmou: todas as coisas são efêmeras, mas há criaturas inconformadas, que, atraídas pela presença de um homem afortunado entre milhares que não têm sorte, continuam perseguindo tenazmente o sucesso. Por outro lado, existe gente conformada, que aceita tudo na vida. Seria maravilhoso
que o homem encontrasse realmente um meio de alcançar a boa sorte. Não o conhecendo, ele se confunde ao traçar seu destino, tornando-se infeliz. Sofre dentro do cárcere criado por ele próprio. O mundo acha-se repleto dessas pessoas ignorantes e dignas de compaixão. Assim, está mais do que evidente que, para ser afortunado, o homem precisa semear o bem. É costume dizer-se que o bem produz bons frutos e o mal faz o contrário. A semente do mal tem origem no egoísmo, que leva as pessoas a quererem tudo para si, não se importando com o sofrimento e o prejuízo que possam causar ao próximo. A semente do bem origina-se no sentimento fraterno de querer alegrar ou favorecer os semelhantes. Parece simples, mas é difícil de praticar. A vida é bem complicada. Para viver, é preciso criar um espírito capaz de aceitar e aplicar o princípio acima. Todavia, isso depende unicamente da fé que se pratica, a qual deve ser selecionada entre as muitas que existem. Por Meishu Sama, em 27 de fevereiro de 1952. A dialética da harmonia. Harmonia é um velho termo que impressiona bem e sugere um princípio da verdade. Contudo, não deve ser aceito cegamente, pois, embora essa interpretação não esteja errada, é muito superficial. Sendo assim, precisamos aprofundá-la. Tudo o que há no universo acha-se em perfeita harmonia. Só há desarmonia para quem vê as coisas superficialmente. É um erro de ponto de vista. A desarmonia que se apresenta aos olhos do homem é apenas aparente. Isso porque ela é criada pelos homens, e a sua causa é a ação antinatural. Ou seja, do ponto de vista da grande natureza, a desarmonia decorrente da ação antinatural é a verdadeira harmonia. Essa é a verdade absoluta. Neste sentido, basta que o homem obedeça às leis do universo para que todas as coisas se harmonizem e progridam normalmente. Assim, quando se provoca a desarmonia, surge a desarmonia. Caso contrário, surge a harmonia. Nisto consiste a grandiosa harmonia da natureza. Para ser feliz, o homem precisa aprofundar seu conhecimento sobre este assunto. Temos tido frequentes provas de que, com o tempo, a desarmonia momentânea se transforma em harmonia. Essa é a realidade da vida e reclama profunda reflexão. Sintetizando, a desarmonia é produto da visão estreita, shoujo. A harmonia, produto da visão ampla, taijo. Por Meishu Sama, em 1º de outubro de 1952.
Egoísmo e apego. Notamos que todas as pessoas manifestam em seu caráter dois traços irmãos: egoísmo e apego. E que nos problemas complicados há sempre interferência desses sentimentos. Temos casos de políticos que acabaram na miséria porque o apego às posições os fez perder a melhor oportunidade de se afastarem da vida pública. Eis um bom exemplo da inconveniência do egoísmo e do apego. Há industriais que, devido ao apego que têm ao dinheiro e ao lucro, irritam seus fornecedores, prejudicando as transações comerciais. Momentaneamente, o negócio se lhes afigura vantajoso, mas com o tempo mostra-se contraproducente. Na vida sentimental, quem muito se apega geralmente é desprezado. Muitas vezes, os problemas nesse terreno surgem do excesso de egoísmo. O passado nos revela como os egoístas provocam conflitos e se atormentam pelos sofrimentos causados ao próximo. Já dissemos que o principal objetivo da fé é erradicar o egoísmo e o apego. Tão logo me conscientizei disto, empenhei-me em exterminá-los. Como resultado, meus sofrimentos se amenizaram e tudo corre normalmente em minha vida. Há um ensinamento que diz: não sofra antecipadamente pelo que ainda não ocorreu, nem pelo que já passou. São palavras de grande sabedoria. A finalidade do aperfeiçoamento no mundo espiritual é a extinção do apego. A posição do nosso espírito se eleva à medida que o apego se reduz. Outro aspecto negativo do apego refere-se às pessoas que se mostram insistentes quando convidam outras a participarem de sua crença, dando a impressão de serem muito dedicadas. Isso não dá bom resultado. Impingir a fé é um sacrilégio aos olhos de Deus. Quem prega uma religião só deve insistir se observar que o outro está interessado. Se a pessoa não demonstra interesse, é melhor desistir e esperar o tempo oportuno. Por Meishu Sama, em 25 de janeiro de 1949. Sabor da fé. Cada coisa tem seu sabor. A matéria, o homem, a vida cotidiana com suas múltiplas facetas, tudo, enfim, tem um sabor peculiar. Se excluirmos da vida o sabor, ela perderá sua atração e o homem não terá mais vontade de viver. O objetivo da fé é alegrar a vida, dar-lhe tranquilidade e permitir que se desfrute do sabor de viver. Então, as coisas da natureza se transfiguram. As flores, o vento, a lua, o cântico dos pássaros, a beleza das águas e das montanhas passam a ser vistos como dádivas de Deus, para a alegria das criaturas. E passamos a agradecer os alimentos, o vestuário
e a casa em que vivemos, considerando-os como bênçãos, e a simpatizar com todos os seres, mesmo os irracionais e os inanimados. Sentimos que até o pequenino verme da terra se acha próximo de nós. É o estado de êxtase. A religião deve levar o homem à despreocupação, que é o estado ideal. Se ele enfrenta um problema, que aprenda a deixá-lo nas mãos de Deus, tão logo sejam aplicados os recursos humanos para a sua solução. Eu procedo assim. Aquilo que me parece difícil e incompreensível, remeto aos cuidados do Absoluto e dou tempo ao tempo. Numerosas experiências minhas demonstraram que tal prática dá resultados além dos esperados. Mais ainda, eles ultrapassam todos os desejos formulados. Por isso, quando surge algo desagradável, confiando em Deus, eu logo admito que é prenúncio de bons acontecimentos. Acho interessante quando compreendo depois que o mal aparente determinou a vinda do bem. Então as preocupações se tornam ridículas. Sinto-me grato e percebo que minha vida é um contínuo milagre. Eis o que chamo de maravilhoso sabor da fé. Por Meishu Sama, em 25 de janeiro de 1949.